Olá, estamos dando continuidade às nossas atividades durante o recesso, que é sobre uma retrospectiva das nossas principais atividades, aí incluídas as nossas lives do UERJ na Quarentena e o festival que produzimos, que é o Festival UERJ Resiste na Quarentena. O tema dessa retrospectiva de hoje é garantias e direitos dos docentes no contexto do ensino remoto emergencial. E aqui aproveito para destacar a importância da gente aprovar esse documento que passou por assembleia, foi aprovado em assembleia, virou uma minuta e nós aguardamos, nós docentes e docentes da UERJ, aguardamos que ele seja aprovado no Conselho Universitário. Teremos também como atividades culturais a cantora Tereza Cristina e a banda da Clara. Espero que todos vocês curtam o festival, que divulguem a nossa mensagem e que todos estejamos unidos nesse momento tão difícil pela qual passa nossa universidade. É muito importante que a gente continue defendendo a universidade, mesmo eu não estando mais na UERJ, mas é um lugar que me deu muita coisa e eu tenho muita gratidão a tudo que eu aprendi na UERJ, a todas as amizades que eu fiz na UERJ, principalmente a visão de Brasil que eu tive, né? Durante a faculdade, depois que eu saí dela. Vou começar com uma canção do Mauro Duarte e do Elton Medeiros, chamada Maioria Sem Nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Há muita gente nesse mundo estendendo a mão, implorando uma migalha de pão. Eis um convite para quem vive por aí a esbanjar, dividir, para todo mundo melhorar. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Essa história de falar em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem, porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum. Mas a maioria sem nenhum. Mas a maioria sem nenhum. Mauro Duarte e Elton Medeiros. Agora eu vou fazer um poema do Mayakovsky, que foi musicado pelo Caetano Veloso, chamado O Amor. Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar tudo que não podemos amar na vida.
com o estelar das noites inumeráveis. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amores servis. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. A terra, a terra. Bom, e assim, começando cumprimentar todas e todos que também estão nos acompanhando, né, no debate, tanto no YouTube quanto no Facebook das Duerge, tá? E assim, eu gostaria de começar meio que falando um pouco sobre o que eu penso de polêmicas e controvérsias, né? Eu, particularmente, penso que polêmicas e controvérsias são muito salutares. Nós temos digamos assim, fazer com que elas realmente aconteçam, as polêmicas, as controvérsias, em todas as situações, para que a gente possa ir contra o pensamento único, que é bastante presente, né? Ele insistentemente está aqui querendo nos impor de todas as maneiras, e principalmente, gente, numa universidade, né, cuja palavra, etimologicamente falando, expressa o seu significado de universalidade, de comunidade, né? Então, assim, eu considero muito importante, sabe, essas controvérsias, essas polêmicas que nós estamos vivendo, né? Porque eu particularmente defendo a pluralidade de ideias e a coexistência de pensamentos diferentes, de ideias diferentes, né? Então, assim, eu entendo que há dificuldades para nós convivermos com as controvérsias e as polêmicas, porque nós somos fruto de uma sociedade autoritária, uma sociedade de classes, patriarcal, né? Hierarquizada, fundada na escravidão. Quer dizer, é realmente necessário que a gente, dentro das universidades, exatamente considerando o que são as universidades, a gente exercite uma outra forma de mando, sabe? Uma outra forma que não seja o mando, que seja a discussão, o debate e a construção de maiorias e respeito às minorias. Então, é muito importante, assim, isso, posto, eu gostaria de colocar, né? Porque nós, das Duerge, estamos mergulhados, enquanto sessão sindical, nós estamos sempre mergulhados em controvérsias, nas controvérsias que ocorrem dentro da universidade. Isso faz parte da nossa vida, né? E o que nós estamos, assim, no momento, quais são as controvérsias, quais são as polêmicas, né? Exatamente a respeito
centralizadíssima na questão desse novo formato de ensino, do ensino remoto, que se não é EAD, também não é ensino presencial. Então, necessariamente, nós teríamos que ter polêmicas e controvérsias a respeito dessa questão. Sabe, acho complicado querer que todo mundo faça uma adesão automática a uma proposta que, para nós, é nova. Nós temos que problematizá-la, nós temos que confrontá-la com a realidade, né? E, assim, desde o início dessa proposição, nós, as duas, nós temos feito isso, nós estamos problematizando, confrontando com a realidade, inclusive nos posicionando contrários ao ensino remoto. Não só ele, como a forma como ele vem sendo construído aqui dentro da universidade, né? Agora, nós nos posicionamos assim, e estamos questionando e continuamos, né? Porque o primeiro aspecto, na nossa opinião, como até o Afonso já colocou, ele diz respeito à preocupação que nós temos com a exclusão digital de parcela significativa de nossos estudantes, né? Em decorrência da desigualdade social que nós vivemos na sociedade brasileira, que se expressa na nossa universidade, especialmente porque nós somos uma universidade que nos baseia num sistema de cotas, tá certo? Então, necessariamente, esta desigualdade vai estar expressa na nossa universidade, né? Nós temos 45% das vagas da nossa universidade são dedicadas a cotas. E, com certeza, gente, com certeza, são estudantes que claramente não pertencem, principalmente aos segmentos abastados da sociedade. Daí as cotas. Daí a necessidade de ser uma universidade inclusiva, né? Então, esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que nós temos problematizado e vamos continuar problematizando, não tenha dúvida. Porque, assim, olha, embora a matéria da página da UERJ sobre o levantamento feito pelo IESP, né, relativo à inclusão de estudantes da graduação, tenha o título Levantamento com alunos de graduação, aponta que quase 90% dos respondentes têm acesso à banda larga. Embora esse título, quando a gente vai ler a matéria, o que a gente encontra? A gente encontra os respondentes, dados sobre os respondentes. Então, eu vou ler o que está na matéria, um pedacinho. Até o dia 21 de julho, foram preenchidos 8.519 questionários, que correspondem a cerca de 30% do total de matrículas ativas. Então, são 90% de 30%. Esse é um detalhe importante e, para mim, extremamente grave, né? E nós também consideramos. Então, nós temos que fazer uma pergunta. Por que 70% dos nossos estudantes não responderam? Quais os motivos? Eu acho que, assim, o foco nosso deveria ser este. Vamos nos preocupar, vamos tentar entender para que a gente possa fazer, né, alguma ação que a gente deveria ter isso como prioridade, assim, pensando no acolhimento dos estudantes por meio de iniciativas solidárias, por meio de mapeamento da situação dessa parcela significativa, 70%, né? Buscando construir pontos que nos levem até eles. Acho que essa devia ser a nossa prioridade. E quando a gente vê em algumas unidades, a minha unidade, por exemplo, não foi mais de 40% que respondeu. Então, assim, nós temos aos nossos questionários. Então, isso é um dado real, tá? Do ponto de vista do trabalho docente, a gente preocupa com a situação de professoras e professores que também não têm condições de assumir esse novo tipo, esse novo formato de atividade no contexto da pandemia, né? Em várias notas e matérias, nós das DUERJ, ao longo desse semestre, nós procuramos também problematizar essa questão. Nós debatemos, inclusive, aqui na nossa as DUERJ na quarentena, fizemos também esse debate sobre os vários aspectos desse processo de trabalho home office, trabalho EAD, trabalho remoto. Enfim, nós temos trabalhado nesse sentido, né? E assim, à medida que a gente avança nisso, tá? Nós vamos nos colocando contrários. Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente problematiza, e mais essas problematizações estão sendo
não pouco consideradas, mas a gente vai se colocando preocupado e contrário ao ensino remoto, né? Bom, nós, das DUERJ, né, da direção das DUERJ, nós fizemos ao longo desse período, principalmente em junho, plenárias com 12 unidades de ensino, né, e abarcando os 4 centros setoriais, e contamos com a participação de 304 professoras e professores, trazendo essa controvérsia, esse debate existente na sociedade, na universidade agora, né? Olha, o que a gente observa, e foi sendo fortalecida a crítica, a ideia de que não estamos trabalhando, tá? Porque isso daí aparece na imprensa, muitas vezes, nós não estamos trabalhando, né? Mas a gente entende que nós estamos trabalhando sim, o nosso trabalho não se resume à sala de aula, embora seja muito importante. Nós estamos, inclusive, trabalhando com os técnicos e os estudantes para dar enfrentamento à pandemia. Tá? Então, assim, a partir dessas plenárias, nós organizamos a nossa proposta de garantias e direitos dos docentes na situação do ensino remoto. Né? Foi a partir dessas plenárias, e olha, atenção, com base na nota técnica do Ministério Público do Trabalho, nota técnica Covid-19, 11 de 2020, que coloca a necessidade da garantia de direitos e de condições de trabalho para professoras e professores, não apenas na universidade, mas em toda a rede de ensino, pública, privada, básica e até a superior. Então, nós estivemos fazendo esse trabalho, né? E nós construímos a proposta nossa, que o Afonso se referiu, considerando temporalidade, considerando os meios, os instrumentos, a segurança no trabalho, né? E porque nós estamos expostos no meio online, remoto, nós estamos expostos, mais do que na sala de aula, quando nós temos toda uma estrutura cuidando para que as aulas aconteçam. Embora nós nunca tivemos a estrutura mais perfeita do mundo na UERJ, mas presencialmente nós temos garantias de segurança no trabalho que no ensino remoto nós não temos. Tá? Então, nós colocamos essa questão, nós combinamos solicitamos, só para eu encerrando, que já está na hora de eu encerrar, nós tivemos uma reunião, solicitamos uma reunião à reitoria, falamos da proposta nossa, né, de garantias e direitos, tá? E que após a Assembleia Docente, nós encaminharíamos para que fosse transformada em resolução. Porque nós, da universidade, veja, nós não temos adendo contratual, nós não temos contrato coletivo de trabalho. O que nós temos, tudo que se refere a direitos e carreira, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos, passa pelo Conselho Universitário, por resolução do Conselho Universitário. Né? Então, assim, a reitoria aceitou, nós levamos à Assembleia no dia 27, após a gente ter conseguido ter autorização, né, legal para fazer assembleia virtual com filiados, aprovamos nossa proposta, e já estou encerrando. Junto com ela, nós aprovamos 2 encaminhamentos importantes. O primeiro, que a gente abriria até sexta-feira, dia 31, e nós abrimos, para sugestões de professoras e professores à nossa proposta. E, segundo lugar, que após a gente fazer receber essas sugestões, nós iremos consolidar a proposta e encaminhar para a reitoria para ser enviada ao Conselho Universitário. Tá? Aí depois eu falo sobre os aspectos mais futuros desse processo, que nós vamos conversar logo à frente. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer na pessoa do Afonso e, sobretudo, da nossa presidenta, da Claire, as do ERJ, por ter me chamado para essa live, e cumprimento aí todos os participantes. Minha ideia, enfim, eu pensei em responder à pergunta que o Afonso propôs, né, neste primeiro momento, de uma perspectiva um pouquinho mais abstrata, né, trabalhar um pouco com os problemas e as características das plataformas
digitais e difusão dessas aulas online, para, num segundo momento da minha fala, entrar em questões mais específicas. Evidentemente, não vou conseguir refletir essas questões específicas a partir da riqueza de detalhe que a Claire já apontou. Mas minha ideia agora, nesse primeiro momento, seria tratar um pouco dos problemas das plataformas e das aulas online e por que, em razão desses problemas, nós temos, então, tanta controvérsia a partir disso. E a primeira questão que me chama a atenção, que há muito debate, do ponto de vista pedagógico, da possibilidade ou não de substituição das aulas presenciais por online, há muito debate do papel do acolhimento desses ambientes virtuais nesse momento de excepcionalidade e crise que a Claire já ressaltou, mas há pouca discussão, no meu modo de ver, né, do impacto da chamada indústria 4.0 na sociedade contemporânea e, sobretudo, na universidade. Né? Por indústria 4.0, eu estou me referindo a essa quarta revolução industrial, e ela não tem apenas o caráter de aumentar a automatização, como as revoluções industriais anteriores, né? Mas ela é capaz de interconectar digitalmente múltiplas máquinas, diferentes máquinas, em um único sistema, em um único cybersistema, que depois passa a monitorar e controlar diferentes processos físicos. Né? Se nós temos, portanto, objetos diferentes conectados pela internet, isso tem viabilizado uma imensa transmissão de dados, comunicação e cooperação entre perfis e dados, um aumento significativo da produtividade, agilização da interação entre os participantes na cadeia de valor e, evidentemente, o estímulo e a pressão por trabalho remoto. O meu ponto é, a indústria 4.0 não se limita à manufatura tradicional, mas ela também se estende, sobretudo, para mercado consumidor de bens culturais. Tá? Nesse caso, a produção de conteúdos e de conhecimento é determinada por plataformas e tecnologias digitais que integram diferentes decisões, diferentes dados, diferentes serviços, diferentes imagens. Tem-se praticamente hoje uma revolução tecnológica no âmbito da indústria cultural. Isso se dá por meio da duplicação do mundo físico em mundo virtual, o que permite monitoramento de processos concretos e conectividade no cyberespaço. Há uma tendência maior hoje, por conta disso, à padronização de conteúdos, que é movido por uma ampliação de consumidores de cultura. E quando se observa a adesão, mesmo em caráter excepcional, mesmo em caráter emergencial, das aulas da universidade, por meio de aulas virtuais, quando se vê a adesão nossa às aulas virtuais, a diferença entre a universidade, de um lado, e a indústria cultural, de outro, se minimiza muito, se dilui muito. A didática passa a ser produzida conforme ferramentas disponíveis por plataformas virtuais. Tais plataformas estabelecem guias de possibilidades de práticas de ensino e de aprendizagem. Nossas atividades agora podem ser monitoradas e processos e relações, processos de ensino, didáticas que dispõem dos guias pré-estabelecidos podem ser excluídas. Há, evidentemente, uma padronização dos conteúdos pelo formato digital possível e pelo enquadramento em telas de computador ou até de celular, o que vira para mim quase que a barbárie completa. E como essas tecnologias digitais são meios de difusão de comunicação que são movidos por interesses, eles precisam cada vez mais de fatores simbólicos que permitam a aceitação da mensagem do consumidor aluno e do consumidor professor. Isto significa que o entretenimento
passa a ser um critério de avaliação fundamental. O entretenimento é a forma mais adequada para a troca de ideias nesse tipo de plataforma digital. Bom, o resultado da adesão da universidade, né, a esta indústria 4.0, mesmo em forma excepcional e emergencial, implica diminuição da complexidade do conhecimento, massificação de conteúdos, intensificação de processos de transformação da didática presencial em um produto cultural palatável por diferentes consumidores, professores e estudantes. Com isso, eu não estou querendo dizer que a atividade presencial, que a universidade presencial, era livre de problemas. Né? Ao contrário, ela partia de um pressuposto falso, inverossímil, de que nós éramos uma população de leitores engajados com a atividade de pesquisa e inovações pedagógicas e aberto ao processo dissensual e conflitivo do conhecimento. Esta estrutura nunca foi intacta na universidade. Nunca foi intacta na universidade. Mas a radicalização dos processos de digitalização, a radicalização da virtualização didática introduz mais tendências fragmentadoras, mais tendências atomizadoras, mais tendências centrífugas nessa estrutura que já não era intacta, produzindo com isso um processo cada vez maior de distanciamento e estranhamento entre os participantes do sistema universitário. A confluência que tanto reivindicam nessa... É preciso cuidado, é preciso... Né, tem-se um argumento muito forte hoje em dia que fala que a universidade não pode parar porque precisa de acolhimento. Mas a confluência possível dessa estrutura é apenas aquela que permite que diferentes racionalidades utilitárias convirjam. Ou seja, o que nós vamos fazer com esse semestre? Interesses privados que querem que um semestre se realize. Interesses que podem ser dos estudantes e dos professores, mas são interesses individuais para que se realize determinado processo ou semestre virtual. Isso tem implicações sérias do ponto de vista da crise do capitalismo, da crise da economia que nós vivenciamos hoje. Tá? Do ponto de vista da crise da economia, não se trata apenas de construção de um mercado consumidor, mas também de exploração de dados e perfis por parte das grandes empresas de tecnologia. E isso é fundamental. Todos sabem que em março desse ano houve uma queda significativa das bolsas de valores do mundo inteiro. A partir de abril, há uma recuperação e uma revalorização significativa de títulos e ações mobiliários em todo o mundo, dos quais os que mais foram valorizados, segundo o índice Nasdaq, são das grandes empresas de tecnologia. Por quê? Por causa das expectativas geradas em torno de plataformas como reunião Zoom, lives em YouTube, reuniões de Google Meet, aulas em Google Meet. Isso tem produzido, para vocês terem uma ideia, a Nasdaq, que é justamente o mercado que reúne as grandes empresas de alta tecnologia, escalou 30% durante esse período pós-abril. Tá? Graças ao aumento de faturamento das companhias de tecnologia durante o confinamento, com a aplicação de reuniões Zoom, Google Meet, lives e companhia. A adesão da universidade tem um papel decisivo nesse processo de valorização. Implicou a inclusão de milhares de professores e estudantes do mundo inteiro em serviços de comunicação que podem, de alguma maneira, permitir a exploração de dados, de perfis, e de quase que um mundo inteiro de valores e elementos privados daqueles que são participantes. É importante destacar, né, que nesse processo de intensa valorização do preço das ações das grandes empresas de telecomunicações, cria-se a expectativa por parte do proprietário desses títulos de ações, por parte dos proprietários, cria-se a expectativa de que eles vão conseguir faturar no futuro em torno das atividades produtivas que as empresas de tecnologia vão desempenhar.
E nós sabemos que essa expectativa de se apropriar de uma produção excedente só se dá à custa da retirada do trabalho, da distribuição de riquezas. E o que significa a retirada do trabalho em torno da distribuição de riqueza no que se refere a esses processos de participação dessas plataformas digitais e tecnológicas. A questão que a Claire já levantou na fala dela. Substituição do trabalho presencial, uma série de problemas, mas também com uma série de garantias e direitos, né, pelo trabalho remoto ilimitado, pelo trabalho remoto intermitente. Perde-se a noção de jornada de trabalho, que se torna intermitente, perde-se as pausas de descanso, perde-se a dimensão criativa do trabalho, a sobreacumulação de trabalho, de vários tipos de trabalho dentro da casa, trabalho de ensino, de pesquisa, de gestão, gerencial, doméstico, de cuidados, sobretudo numa situação como a da crise pandêmica, onde ou nós estamos preocupados com contaminação, ou estamos preocupados com contaminação e morte de nossos entes queridos, né? Há, inclusive, a disputa pela escassez, a concorrência entre diversos membros da família para a participação, de alguma maneira, né, dos espaços online, do uso da internet. E isso cada vez mais integra membros da família que não tem nada a ver com o trabalho universitário numa aula online, por exemplo. Com este último elemento, eu concluo a minha fala. Este último fator, que é esta concorrência interna dentro da casa, pode ser um vetor de conflitos domésticos inúmeros, né? Sobretudo nesses casos em que o acesso à internet é escasso. Eu não estou nem falando em exclusão digital, que foi exatamente o tema levantado pela Claire, em que o acesso à internet é escasso. Isso gera uma disputa pelo uso do tempo e do espaço. Por outro lado, se pensar em termos de Brasil, tem uma função conservadora de coesão que está, sobretudo, relacionada a um efeito fundamental da transformação do ensino universitário em mercado, que é a reafirmação da ideologia da educação em casa, que é uma das metas, né, do olavismo e do bolsonarismo. Isto vai implicar um controle adicional aos conteúdos que serão ministrados dentro das plataformas digital. E, ao mesmo tempo, vai reforçar um confinamento dentro de casa, onde valores conservadores muitas vezes perpassam de maneira muito mais célere, e que são marcados por violências de diversos tipos, inclusive violências domésticas. Nesse sentido, me parece fundamental, a decisão tomada pela Assembleia da ASDUERJ de negar o programa de ensino remoto emergencial, e, ao mesmo tempo, propor claramente uma cartilha de defesa de direitos e garantias do docente, porque estes estão seriamente ameaçadas por todo esse quadro estrutural que eu tracei, muito mais do que em situações diferentes ou crises diversas que nós vivenciamos. Na minha próxima fala, eu gostaria de trazer um pouco mais toda essa dimensão, argumentos um pouco mais concretos que possam dialogar com o próprio programa de defesa de direitos e garantias em si. Obrigado. Tanto Claire quanto o Guilherme, né, que me antecederam, já pontuaram diversos aspectos, né, muito pertinentes, né, seja internos à UERJ, seja no plano mais macro, né, da questão da educação à distância / ensino remoto, né, que são questões essenciais para a gente pensar sobre essa realidade proposta e colocada hoje, né, em debate na UERJ, né. Eu queria começar a minha fala, né, lamentando a falsa democracia que se instalou na UERJ, né, para debater essa questão, né, do ensino remoto. E a Claire chamou atenção para uma notícia que está na página das UERJ, né, e que, da UERJ, né, e que ela é, de fato, né, o Afonso, que é da área de comunicação, né, sabe disso, né,
quando você trabalha aí o sentido das coisas, você traz uma manchete, né? Você está chamando atenção, né? Querendo dar um sentido para a coisa, né? Aí depois vem lá nas entrelinhas e fala outra coisa, né? Então, é muito grave que você coloque, né, lá com manchete, né? 90% tem acesso à banda larga. Você está querendo passar uma mensagem de que os estudantes da UERJ como um todo têm plenas condições de participar do ensino remoto. Né? Só que aí, né, quando você detalha na matéria, você vai ver, não, são 90% dos que responderam, mas só responderam 30%. Então são 27% só que têm acesso à banda larga na UERJ. Né? E talvez muitos 50%, 60% não tenham acesso a banda nenhuma. E, portanto, né, é essa lógica de exclusão que está colocada, né, mas que falsamente, no interior da universidade, estão querendo, né, normalizar essas condições, né, como se fosse resolver tudo com um chip, né, que seria entregue para alunos cotistas, etc., quando o problema é muito mais grave. Né, de respeito não só à falta de acesso, mas à falta de condições concretas para esses estudantes participarem de um processo como esse no ensino remoto. Né? O Guilherme falava da competição, né, dentro das casas, né? Eu estou aqui fazendo esse debate e a minha companheira está ali, né, na outra sala do lado, participando de uma reunião, de um grupo de pesquisa, né, e ela fala lá, eu falo aqui, cada um se confunde, né? E a gente vai nesse negócio, e é isso, né? Pode acirrar mesmo conflitos internos, inclusive, né? E isso é muito grave. E tem muita gente que não tem condição, porque vive num cômodo só, né, que não tem essa possibilidade de se separar num espaço ou outro, de ter uma internet que é capaz de permitir que duas pessoas participem, que tenha mais de um aparelho, uma aparelhagem com capacidade, né, de efetivamente nos gerar participação. Então, são vários problemas muito mais graves, né, que estão colocados, que dificultam a participação nesse contexto. Isso não está sendo trabalhado na UERJ de forma muito complicada. Né? Muito complicada, com muito pouco debate efetivo, com muito pouco escuta efetiva das partes todas envolvidas dentro desse processo. Né? Então, essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Né? Eu gostaria de também chamar atenção para um processo de desqualificação que está sendo feito das posições contrárias nesse debate. Né? Como se só quem concorda com o ensino remoto é que está percebendo a realidade, está entendendo o que está acontecendo na universidade. Né? Não. Quem está questionando essa ideia de único caminho, né, de não ter alternativa, está percebendo o significado disso também. Né? Está percebendo, por exemplo, né, como disse o Guilherme, que esta lógica de ensino remoto, mal disfarçado aí de EAD, né, ou melhor, ao contrário, né, uma EAD disfarçada de ensino remoto, né, tem consequências brutais do ponto de vista da lógica global em que nós estamos inseridos, né? Em que processos, né, brutais de exploração do trabalho, processos brutais de apropriação, né, da informação, estão colocados nesse contexto. Né? É um processo muito claro, o EAD, né, de aprofundamento do controle do grande capital sobre a educação que está colocado nesse contexto. Né? Sejam as grandes empresas especificamente que têm atuação no ramo educacional, né, sejam essas gigantes, né, do mundo da tecnologia digital, né, que, como disse o Guilherme, complementou o Afonso, né, e num contexto de pandemia ampliaram ainda mais os seus lucros que já vinham, né, crescendo nos últimos tempos. Né. Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, né, que é especificamente mais do campo da educação. Né. No Brasil, né, o ensino superior no Brasil, em 2 décadas, cresceu 256%. Né? Passou de 2,37 milhões de matrículas em 1999 para 8,45 milhões de matrículas em 2018. Né? Só que, né, esse processo se deu, sobretudo, no sistema privado. O sistema privado de ensino superior no Brasil hoje tem 75% das matrículas. O Brasil é simplesmente o 4º país do mundo com o maior percentual de estudantes no ensino superior privado. Tá? E onde é que cresceu mais esse processo? Exatamente na EAD. Exatamente na EAD. Tá? A EAD passou de 14,6% das matrículas em 2010
para 23,3% de matrículas em 2018 e se aproximava já, né, em 2019, de 50%. Tá? Então, nós estamos vendo um processo em que são as grandes corporações que lideram esse processo, né, em que o grande capital privado está se apropriando cada vez mais da educação, do ensino superior em especial, né, com uma manobra de matrículas e, sobretudo, fazendo isso através do crescimento da EAD. Transformando, portanto, a EAD no grande mercado fundamental, né, para a expansão do capital na educação. Num contexto de crise global do capital, né, e o capital vai buscando novos espaços para, né, ampliar a acumulação, hoje a educação é um dos setores essenciais onde se avança a acumulação do capital. E todo esse cenário também a que se referiu o Guilherme, né, dessas plataformas digitais, né, de um certo, né, capitalismo de plataforma, né, que vai se apropriando cada vez mais de informação, de dados sobre as pessoas e transformando tudo isso, né, em mecanismos de ampliação do lucro, né, a partir da exploração do trabalho, evidentemente. E aí, nesse sentido, é fundamental a gente levantar também algumas outras informações sobre esse processo, né? Em 2018, 10 grupos empresariais privados eram responsáveis por 50% das matrículas e na EAD por 82%. É um grau de concentração do capital gigantesco que está colocado, de monopolização, como bem disse o Guilherme também, da produção do conteúdo, né? Porque essas grandes corporações, né, controlam profundamente o conteúdo do que é ministrado. E também o método, porque as formas possíveis que nós temos de interação, de construção numa sala de aula, de diálogo com professores e alunos, nós não temos aqui, nesses formatos, né, que engessam que uma série de possibilidades. Né? Eu, lá na FFP, estou falando sobre agroecologia, saio da minha sala e vou lá no SAF que a gente tem, né, para olhar lá e mostrar para os alunos o que é aquilo. Né? Tem no dia que tem a feira agroecológica, eu vou lá os alunos na feira agroecológica. Só para dar exemplo das possibilidades que a gente tem de dentro de uma sala de aula, né, fazer uma série de conexões, fazer uma série de discussões, repensar formas metodológicas distintas. Como é que eu faço isso engessado aqui nessas plataformas que definem a priori o que é e o que não é possível fazer? Então tem implicações sobre o método, sobre a relação estudante, né, professor, aluno, educando e educador. Tem implicações sobre o conteúdo que é controlado. E tem implicações também sobre, né, a questão do trabalho docente por pais. Né? Para vocês terem uma ideia, né, esse processo, né, está tão avançado que algumas dessas grandes corporações que atuam na educação, na EAD, né, chegam a ter uma relação professor-aluno de mais de 400. Mais de 400 alunos por professor. Essa é a relação professor-aluno que se estabelece em algumas dessas grandes corporações, dessas 10 corporações que dominam essa área. Né? Percebam isso em termos, né, ou da sobrecarga do trabalho docente, como é que eu vou dar aula, como é que eu vou dar conta de dialogar com 400 estudantes? Né? Ou, simplesmente, da substituição concreta do trabalho docente por robôs para corrigir trabalhos pré-formatados, etc. e tal, né, que se colocam, então, né, dentro dessa nova dinâmica de acumulação do capital, né, dentro desse contexto. Então, eu acho que a gente não pode falar, né, de ensino remoto sem falar de todas essas contradições que estão envolvidas dentro desse processo, né? E isso me parece que não tem sido feito com o devido cuidado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro dentro desse contexto, né? Com a devida abrangência do debate que precisamos ter, com a devida preocupação com as enormes contradições que isso está associado. Né? É preciso fazer esse debate mais profundamente e não apenas ficar dizendo que, né, precisamos dar uma satisfação aí para... Não, nós temos que fazer como universidade, né, pública, dar nossa contribuição no pensamento crítico para enfrentar esse dilema fundamental que está colocado.
né, o ensino remoto produz uma série de contradições, né, que nós precisamos analisar com profundidade, e acho que esse debate está contribuindo para nesse sentido.